was Jesus? Who is Jesus? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show His birth was a miracle. His mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see. The deaf hear. The mute speak. The paralyzed walk. He healed terrible diseases. He knew what was in men's minds. He knew what was in men's hearts. He knows what is in men's hearts. He knew the story of people's lives without ever having met them. He spoke with authority. He amazed teachers. he amazed everyone. Nature obeyed He him. turned water into wine. He walked on water. He walked on top of the water. He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you say that he is? Quem é Jesus? Essa é a pergunta. Jesus é um dos nomes mais famosos do mundo. E certamente, assim como eu, você já ouviu muitas histórias sobre ele. Mas eu quero falar também de uma outra pergunta. A pergunta é: quem é você para Jesus? Como é que Jesus responde essa pergunta sobre quem você é? Eu quero te dizer que para responder essa pergunta, Jesus não se baseia no que as outras pessoas dizem sobre você. Para responder esta pergunta, Jesus não vai olhar para o teu passado, nem para as tuas capacidades ou potencialidades. Jesus não vai abrir o teu Facebook ou o teu Instagram. Para responder esta pergunta sobre quem é você, Jesus vai olhar para Ele mesmo. Ele vai olhar para o poder dele mesmo, para a capacidade que Ele mesmo tem de transformar a tua vida. Ele vai olhar para o poder que Ele tem de mudar o enredo da tua história e transformar numa história linda, bela, que glorifique ao nome de Deus. Ele se apresenta a nós não como uma história, mas como alguém que nos chama a viver uma nova história, a história de Deus. Assim como você, eu ouvi muitas histórias de Jesus. Mas houve uma fase da minha vida em que essas histórias não significavam tanto. Deus parecia ser uma figura oculta, inacessível, escondida. Na verdade, a minha própria história já estava tão confusa e tão conturbada que os pensamentos sobre Deus ou sobre Jesus não eram tão frequentes assim. Havia uma admiração em mim por quem Jesus é e por todo o seu amor, mas minhas preocupações e meu foco estavam em outras coisas. A minha mente estava cheia de culpa, o meu coração vivia agitado, impaciente, ansioso. Eu tentava de todas as formas agradar as outras pessoas, mas eu só ganhava cansaço e frustração. Parecia que o enredo da minha história não tinha final. Era uma história desconexa, conturbada, cheia de capítulos escuros. Até o dia que eu encontrei Jesus. E eu descobri que Jesus não é só um homem bom, não é só um conselheiro, mas é um rei. E um rei
que estendeu as mãos e me chamou para fazer parte da sua história. Eu descobri que a história do mundo não é sobre mim, mas é sobre Ele. E de que não fazia nenhum sentido viver a minha vida se a minha vida não fosse a história dele. Eu descobri que a história que eu estava escrevendo é uma história de morte e de pecado. Toda história escrita longe de Deus, que é o Criador e o Autor de todas as coisas, é terrível, porque qualquer lugar longe de Deus é inferno, seja aqui ou nesta vida. Eu descobri que o final da história que eu estava escrevendo era um final de condenação, mas que através do amor e do perdão infinito de Jesus, uma nova história poderia ser escrita na minha vida. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem sobre mim? Como é que as pessoas estão respondendo à pergunta: quem é Jesus? Os discípulos então dão uma relação de respostas que as pessoas estão dando. Mas então Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? E para você, quem Jesus é? Sabe, as respostas que eu posso te dar não são tão importantes quanto a que você vai dar agora nessa hora. Se você responder que Jesus é só um homem bom, então você pode tirar esse pensamento da tua mente e voltar para a tua própria narrativa. Mas se você nessa hora, assim como eu, crê de que Jesus é quem Ele diz que é, o Rei, o restaurador de todas as coisas, o matador da morte, o autor da nossa fé, então a única coisa que a gente pode fazer e a única opção que nos resta é nos prostrar diante dele, entregar a liderança da nossa vida nas mãos dele e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa história. Se você, assim como eu, crer nisso sobre Jesus, faça essa oração comigo e entregue sua vida a Ele. Senhor, Deus de toda a terra, Criador de todas as coisas, nas Tuas mãos eu entrego a história da minha vida. Seja Senhor da minha vida, não só por hoje. Seja autor da minha vida, não só por hoje. Perdoa meus pecados, perdoa as escolhas que eu tenho feito e me aceita como filho teu, em nome do teu filho Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se formou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado.
Cantamos